Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia do Setor Público. Vamos começar a aula 1 da nossa disciplina? Bom, vou começar pela minha audiodescrição. Eu estou aqui no estúdio do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. E ao fundo tem uma tela branca. Eu sou uma mulher branca, alta, dos cabelos castanhos claros, e estou usando um blazer verde claro. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Bom, começando agora os conteúdos da nossa aula, a gente vai ver que essa aula 1, nós vamos tratar os conceitos fundamentais de economia. O conteúdo que nós vamos abordar é a escassez e a alocação de recursos. Isso é o que estuda a economia. Vamos falar também dos problemas econômicos fundamentais. O objetivo dessa aula é identificar o que estuda a economia. Economia é uma ciência social que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Basicamente, gente, a economia ela tenta entender por que uma nação é mais rica do que a outra. Desde os seus primórdios, a gente tem essa preocupação. Numa versão bem antiga desse pensamento, uma primeira versão de resposta seria porque algumas nações têm mais riquezas intrínsecas a elas, como mais ouro, ou petróleo, ou diamantes. Mas se você analisar bem, você pode observar que várias nações ricas em ouro e petróleo não são de verdade nações ricas ou nações confortáveis para se viver. Hoje em dia a gente entende que a riqueza econômica de uma nação está na sua capacidade de organizar o seu setor produtivo, de produzir melhor bens e serviços que atendem bem a população. E se você se conhece, você vai saber que, na verdade, o que você quer fazer na economia é consumir bens e serviços. Por isso, o que uma economia precisa fazer para te servir bem é produzir e organizar bem a entrega desses bens e desses serviços. Seguindo nos slides, a gente vai ver que a economia estuda todas as relações entre as pessoas, o mercado e a natureza, fatores que constituem o sistema de produção. O objetivo de estudo aqui são as necessidades humanas. As necessidades humanas, elas vão além dos limites que existem na humanidade. A gente fala que as necessidades humanas, elas são ilimitadas. Ilimitadas, além disso, além de serem limitadas, elas também são continuamente modificadas pelas novas inovações tecnológicas. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente muitas vezes pode ter uma ilusão, pensar assim, quando eu tiver um salário melhor, quando eu tiver uma renda maior, eu vou atender todas as minhas necessidades. Vou comprar uma condução, uma moto, um carro, um lugar melhor para morar, alguns bens de consumo. Mas isso é uma ilusão. Essa sensação de vou satisfazer todas as minhas necessidades de consumo, isso é uma coisa que a gente sabe que não acontece. As necessidades de consumo elas são ilimitadas. Quando você satisfaz uma, surgem outras. Além do motivo de você estar em outro patamar de renda, também porque surgem inovações tecnológicas que vão disponibilizar novos produtos para você consumir. Até alguns anos atrás, a gente não pensava em celular smartphone, iPhone, iPad, smartwatch, vários produtos que hoje em dia cobrem os nossos desejos aí por bens de consumo. Se você muda de patamar de renda, você começa a cobiçar viagens mais distantes. Eu não vou andar de ônibus, vou andar de avião. Daqui a pouco, quando o avião se banaliza, você pensa, que tal uma viagem espacial? Quero ir para a Lua? As necessidades humanas são ilimitadas, elas são infinitas. Por isso é muito difícil satisfazer o ser humano por aí. A gente vai ver que, no entanto, os recursos produtivos têm a natureza oposta. Eles são formados pela energia, pelas máquinas e equipamentos de produção, os prédios, as instalações, os recursos naturais, tudo aquilo que é utilizado para produzir, todos os recursos utilizados na produção, eles são altamente escassos. A escassez aí é um conceito fundamental para a gente discutir a característica dos produtos. Essa escassez é a falta do recurso. O recurso produtivo ele é ausente, ele é insuficiente para satisfazer toda a necessidade humana. E, portanto, isso se torna um problema econômico fundamental.
O maior problema econômico que existe na economia é a questão da falta de recursos suficientes para a gente atender todos os desejos da nação. Cada nação, portanto, vai procurar usar os seus recursos disponíveis, que são recursos limitados, da forma mais eficiente possível, para tentar atender o máximo possível de bem-estar, gerando melhor qualidade de vida, maiores bens de consumo e bens de serviço. E isso a gente vai compreender como a formação dos estados nacionais modernos. Cada estado vai ter sua forma de se configurar e de organizar a produção econômica. Isso vai determinar muito a diferença de qualidade de vida de um país para o outro. Isso vai determinar também a chance de sucesso de um negócio, mas as desigualdades sociais, as chances do negócio chegar a um tamanho multimilionário, onde estão as empresas bilionárias do mundo, concentradas em poucos países. Dificilmente vai montar uma empresa multibilionária surgindo aí num país de terceiro mundo, com um capitalismo muito mais atrasado do que essas economias muito mais modernas, onde a gente vê comumente essas grandes empresas. Onde você vai ter maior desigualdade, onde você vai ter uma proliferação de estados de pobreza, tudo isso vai estar muito ligado a como a gente organiza os nossos recursos produtivos. E esse, na verdade, é o grande desafio moderno da economia. A gente vai ver, então, que os objetivos de estudo da economia estão na administração dessa escassez, essa escassez de recursos que a gente está falando até agora, né? E aí nós podemos citar alguns objetos de estudo da economia, né? Sendo os principais dele, o crescimento da produção e emprego. Toda vez que a gente vai abrir um jornal, começou a falar de economia, fala de PIB. PIB nada mais é do que o debate do crescimento econômico, que é a meta mais importante a ser perseguida na economia, porque se existem necessidades humanas ilimitadas, quanto maior for o meu nível de produção, mais bens e serviços estarão disponíveis para o consumo e satisfação dessas necessidades humanas, necessidades das pessoas. Quando a gente fala em economia, normalmente o primeiro indicador que você pensa é PIB. E o que é PIB, gente? O PIB, ele é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é a produção, a soma de todos os bens e serviços produzidos num país em um determinado período de tempo. Quando a gente pensa, então, em crescimento econômico, a gente está pensando na maior riqueza sendo expandida, ou seja, a produção de riqueza sendo aumentada dentro de um período de tempo. Essa é a maior meta da economia. Quando a gente fala sucesso econômico, normalmente a gente está falando em crescimento do PIB, crescimento do nível de emprego. Isso aí traz qualidade de vida, traz bem-estar, é um dos indicadores de sucesso que a gente vê na economia mundial. Além desse objeto de estudo, nós temos o estudo do controle da inflação. A inflação é como se fosse uma grande doença para a economia. Manter o controle da inflação é um objetivo de suma importância, pois torna possível o planejamento econômico a curto, médio e longo prazo dos agentes econômicos, tanto empresa, governo e família. Gente, a inflação é um grande problema social. Por quê? Ela destrói a capacidade de planejamento, tanto das empresas, dos governos e das famílias. A inflação ela é o aumento acelerado no nível de preço, não é o aumento de um precinho só, não pode ser só o tomate subir de preço, não pode ser só a carne subir de preço, é quando vários preços sobem juntos. A gente vai no mercado, a gente percebe que os mesmos R$200 que faziam uma compra boa um tempo atrás, hoje em dia não faz a mesma compra, porque o dinheiro ficou mais curto. O preço das coisas está mais caro. Isso aí é a inflação. É uma cesta de consumo, uma variedade de consumo de produtos que ficou mais caro. A gente observa isso nos bens de serviços, bens de consumo acontecendo ao mesmo tempo. Ela é muito perigosa porque ela muda as regras de consumo dentro da sociedade. Fica muito mais difícil planejar para uma empresa. A empresa às vezes tem dificuldade de repor estoque, de precificar os seus produtos. As famílias têm muito mais dificuldade de poupar para fazer uma reforma no final do ano, para fazer uma viagem, para fazer um projeto de curto e médio prazo. E os governos acabam lucrando de certa forma com isso. Por isso muitas vezes o governo não tem interesse em controlar a inflação no curto prazo. Ele se sente assim, como se estivesse havendo um tipo de enriquecimento.
e isso é uma coisa muito nociva porque destrói o crescimento do PIB em poucos anos. Não existe assim, um caso só de uma economia que cresce há vários anos com inflação. Então, um período de inflação é seguido normalmente por um período de dificuldade de crescimento econômico na economia. Por isso, deve ser um objetivo do governo controlar a inflação. Por último, vamos falar de um objetivo que é o de suma importância, a questão da distribuição de renda. A gente tem uma figura para ilustrar, né? O bolo econômico sendo distribuído majoritariamente para alguns poucos países e os restantes países do mundo dividindo uma pequena parcela. A distribuição de renda é o modo como a sociedade distribui os frutos da produção. O Brasil se caracteriza por apresentar grandes desigualdades de renda em todas as regiões do país. Lutar contra problemas de desigualdade na distribuição de renda é um dos desafios da economia brasileira. A gente vê várias políticas, né, de diminuição de concentração de renda, desde o formato, por exemplo, da nossa tributação, que é progressiva no imposto de renda, quanto mais renda, mais tributo você paga, até políticas de distribuição de renda, que vão desde o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, outros programas que tentam atacar esse problema, mas também algumas políticas de geração de renda, como, por exemplo, cotas sociais, na intenção de mover um pouco a questão da mobilidade social, que é tão travada no nosso país. Essas são questões importantes, são questões sobre as quais a economia se debruça e nós vamos pautar ainda alguns tópicos com mais profundidade no nosso material. No material de apoio, a gente discute como essas questões podem ter atuação direta do Estado e como essa atuação do Estado define o rumo do capitalismo dentro de um país. Então, eu convido você a fazer a leitura do nosso material, prepare-se para a nossa atividade. Esse é o conteúdo de suma importância para a gente seguir a nossa disciplina. Obrigado e até breve. Educação à distância, mudando realidades.